O meu amor não tem fim. Você que habita nos jardins, meus amigos a ouvem atentos. Faça-me ouvir sua voz. Fuja logo, meu amado, como gamo, um filhote de gazela, pelos montes perfumados. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu caro jovem. Estamos aqui para mais um encontro falando sobre a Bíblia. Vocês viram que eu comecei lendo um poema, né? Um trechinho de um poema que consta, na verdade, no livro Cântico dos Cânticos, né? E esse livro Cântico dos Cânticos são poemas voltados ao casamento, é atribuído ao rei Salomão. Ele faz parte dos livros sapienciais, né? Que começa ali com o livro de Jó. Vocês conhecem o livro de Jó, né? O livro de Jó é um drama, né, apaixonante que conta a história da relação, da religiosidade de um homem que é chamado, que é o Jó, né, que ele passa por diversas intempéries. Isso tudo eu quis trazer para vocês para mostrar que a Bíblia, a nossa Bíblia, ela é composta por vários gêneros literários, né? Eu posso dizer aqui que a gente tem os evangelhos, as epístolas, que são cartas, profecias, temos parábolas, temos o Apocalipse, Salmos, narrativas do Antigo Testamento, leis, sabedoria, poesia, atos, entre outros. E aí eu comecei lendo uma poesia para ver a riqueza que temos dentro da nossa Bíblia Sagrada. Então, há vários livros, e muitas vezes vocês podem ler alguma coisa e não compreender, porque a gente sempre pensa como uma narrativa histórica, né? As pessoas querem ver a Bíblia como uma narrativa histórica e tudo ser comprovado conforme a veracidade. Mas a Bíblia é a forma como que Deus usa para se comunicar conosco, né? Deus encontrou uma forma de comunicação humana de interagir conosco. E se naqueles livros, se você pegar aqui o livro dos Cântico dos Cânticos, ou os Salmos, ou qualquer livro que relata uma parábola, por exemplo, ele foi escrito por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é a palavra inspirada, né? Ela inspira os homens que escrevem poemas, que é uma linguagem humana, escrevem cartas, que é outra linguagem humana. O texto do Apocalipse são linguagens humanas. Então, através da linguagem humana, através de recursos humanos, né, Deus se faz presente, Deus se demonstra e Deus se comunica conosco, né? Através do livro de Jó, como eu falei para vocês, ele vai demonstrar a forma como que nós devemos nos relacionar com Deus, como eu já disse anteriormente, né? Estou repetindo, mas não tem problema. Bom, mas tem um detalhe. A nossa Bíblia católica, eu tenho aqui uma Bíblia que é a Bíblia da edição pastoral, tá? Ela é diferente de outras Bíblias, da Bíblia evangélica, né, da Bíblia protestante. A nossa Bíblia ela consta 73 livros e a protestante tem apenas 66. Ela é diferente. E aí pode acontecer de você ter aí na sua casa uma Bíblia que não é uma versão da Bíblia católica. Ele vai estar faltando alguns livros. E aí eu quero recomendar que vocês peguem a sua Bíblia, vai lá, dá uma pausazinha no nosso vídeo, pegue a sua Bíblia e você vai no comecinho dela, tá? Logo no comecinho você vai ver, né, antes de começar a apresentação, né, da Bíblia, cada uma tem uma forma diferente. A minha está aqui, ó, Bíblia Sagrada, edição pastoral. Na página seguinte está aqui, editora Paulus, tá? Na página seguinte, ela tem uma espécie de selo. Eu vou dizer que é um selo, né? Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, tá?
ela está aqui nessa página, tá? Vocês estão vendo que tem uma assinaturazinha aqui, tá? E eu vou ler para vocês, né? Esse selo, né? Você tem que observar se na sua Bíblia tem escrito em negrito assim, imprimatur. Toda a Bíblia católica ela tem que ter este imprimatur nas primeiras folhas. E vem assim o seguinte escrito: de acordo com o cânone do 825 e a respectiva legislação complementar, compete à presidência e comissão episcopal de pastoral da CNBB, ouvida a comissão episcopal de doutrina, dar aprovação para a publicação de livros da Sagrada Escritura e suas versões. Imprimatur, e aí aqui está no meu, Brasília, 26 de novembro de 1991, e aí a assinatura, no caso, na época do presidente da CNBB, que é o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, Luciano Mendes de Almeida. Ok? Então, verifique se a sua Bíblia consta um imprimatur, tá? Que dá que é o selo de garantia de que ela é uma Bíblia católica, ok? E qual é a diferença da Bíblia católica para a evangélica? Como eu disse, a Bíblia católica tem 73 livros e a evangélica tem 66. Né? A Bíblia evangélica foi escrita a partir de uma transcrição, né, para o alemão a partir da Reforma Protestante de Martinho Lutero, né? E ele levou em conta, se baseou, dizem que o maior problema foi que ele não conseguiu traduzir, né? E uma das importâncias aqui é que cada Bíblia tem uma tradução diferente, né? De acordo com que é a origem dela. Então, que não conseguiu traduzir todos os livros, né? Não deu, né, para traduzir todos os livros, mas há que se entender que ele levou em conta, né, o sínodo de Jâmia, que era dos judeus, uma reunião dos rabinos judeus, não dos católicos, tá? Não de religiosos católicos. Lembrando que Martinho Lutero ele era um padre da Igreja Católica, né? E aí ele promoveu a Reforma Protestante. E dentro desse sínodo judeu, eles definiram os padrões, né? As regras que serviriam para determinar o que seria uma Bíblia judaica, tá? Uma Bíblia judia. 1. Deveria ter sido escrito na Terra Santa. 2. Escrito somente em hebraico. Não podia ser nem em aramaico e nem em grego. Então, alguns livros da nossa Bíblia, ele foi tradicionalmente escrito no grego. E aí os judeus não aceitavam essa versão em grego. E é claro que na Bíblia judaica não tem os evangelhos, porque eles não reconhecem Cristo, né? A partir do evangelho ali, que é o Novo Testamento que tem na nossa Bíblia, não vai ter na Bíblia judaica, mas consta e deve constar na Bíblia evangélica. Ok? Também escritos antes de Esdras, 455, 428 a.C., então já não vai entrar o Evangelho, que foi escrito depois de Cristo, e sem contradição com a Torá, ou a lei de Moisés. A Torá, como eu disse no último encontro passado, são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, tá? Que é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros da nossa Bíblia, né, da Bíblia de uma forma geral, consta como a Torá, que é o livro das leis. Então, é mais um gênero literário aí, que são a regulamentação, as leis, né, que consta na Bíblia, na nossa Bíblia também, o livro das leis, que é a Torá. Tá? Então, como eu disse, a Bíblia ela não foi escrita por Deus. Deus pegou o papel e foi lá e escreveu. Ela inspirou, por meio do Espírito Santo, pessoas que ao longo da história da humanidade, ao longo da história do povo de Deus, foram descrevendo, né, foram manifestando através de poemas, através da narrativa, né, ao acompanhamento de um líder religioso, escreveram, né, através de narrativas que
narram a história, né, do povo de Deus através de parábolas. Então, vamos lá, né, Cristo falava e ensinava por meio de parábolas. Porque também, uma poesia, uma parábola, né, no caso uma parábola, ela vem como uma forma de ensinamento. As parábolas que Cristo contava não eram parábolas, não eram histórias de acontecimentos reais, históricos. Eram histórias de ensinamento, que propunham um ensinamento. E vale ressaltar, eu sempre friso isso muito bem, que a Bíblia, né, muitas vezes para a gente não ter um entendimento da linguagem da Bíblia e de certas coisas que são colocadas, porque ela se refere àquele tempo do povo de Deus. E a gente pode reparar isso na Bíblia, nas parábolas de Cristo. Vejam que as parábolas de Cristo sempre estão ligadas a um ambiente agrícola, tá? Porque a economia naquela época, na época de Cristo, era a agricultura e também tinha o comércio, né? Tinha o artesanato. Mas perceba-se que o ensinamento de Cristo a partir de acontecimentos, de coisas que eram voltadas para a agricultura, ou seja, usando a linguagem que o povo daquela época compreendia melhor. Então, as parábolas de Cristo tinham muito disso. As parábolas de Cristo também serviam como denúncias, né, de situações políticas daquela época, que eram os partidos políticos, podemos dizer assim, em que referente ao povo judeu. Tá? Você ouve muito falar sobre fariseus, ele criticava muito os fariseus, os levitas, né? Enfim, todo um conjunto de pessoas ali, de facções, digamos assim, de divisões que havia dentro do judaísmo. E Cristo, através da parábola, através também de denúncias, na narrativa do evangelho, olha só, os evangelhos são uma narrativa da vida de Cristo. E nessa narrativa da vida de Cristo, olha o gênero literário narrativa, nós temos o gênero literário que é as parábolas, que foram as parábolas. Vejam que riqueza que nós temos na Bíblia. Eu anotei aqui as narrativas bíblicas, né, que a gente tem ali do Êxodo, a gente tem ali também nos evangelhos, né, que mostram o diálogo de Deus, o diálogo de Cristo. As parábolas, que são utilizadas no Antigo Testamento, no Antigo como no Novo Testamento, né? Elas não colocam fatos reais, mas ilustram, a partir da vida cotidiana, um ensinamento para as pessoas que estavam ouvindo. Né? A palavra parábola é originária do grego parabolê, que significa colocar uma coisa ao lado da outra, ou seja, uma comparação. Tá? Então, através de uma história, ele faz uma comparação com as situações, né? Uma comparação com uma situação verdadeira. Uma história, ele coloca uma comparação com uma história verdadeira. E quem tiver ouvidos que ouça, né? E poder compreender. E lembra daquela frase da semana passada que eu disse, compreender para crer e crer para compreender. E aí Jesus dizia que ia falar por meio de palavras para que algumas pessoas não compreendessem. Né? Então a gente precisa acreditar para poder compreender a palavra de Deus. E a gente precisa também entender, aprender, se aprofundar mais na palavra de Deus, para que a gente possa também compreender. Uma outra forma, um outro gênero literário é, como eu disse para vocês, as epístolas. Né? Tem as leis, que foram os livros das leis, como eu disse para vocês, e está inclusive no que eu lembrei na semana passada que a gente falou do Deuteronômio, né? Que faz parte do Pentateuco, que faz parte da leitura do tema da Bíblia deste ano. Né? E nós temos as epístolas, que são as cartas, né? As cartas escritas para as comunidades, no caso aí as epístolas, a gente pode dizer, do Novo Testamento, tá? Também tem no Antigo Testamento, mas as cartas escritas pelos profetas às comunidades como uma forma de instrução, e essas cartas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, como repito, a Bíblia é um livro riquíssimo que conta a história
do povo de Deus, em que Deus se comunica com o povo de Deus, né, conosco, através de uma linguagem nossa, a linguagem humana, ok? E eu quero convidar vocês a conhecer o livro de Jó, tá? Que também é um livro, não é uma narrativa histórica, mas é uma narrativa belíssima, que eu convido vocês a ler e comentar com os catequistas de vocês. Tá? Eu vou começar com o capítulo 1. Retrato de um homem feliz. Era uma vez um homem chamado Jó, que vivia no país de Uz. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e um grande número de empregados. Jó era o mais rico dos homens do Oriente. Os filhos de Jó costumavam fazer banquetes um dia na casa de cada um e convidavam as 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. Ele madrugava e oferecia um holocausto para cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado, ofendendo a Deus em seu coração. E Jó fazia assim todas as vezes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu iniciei com essa leitura de Jó, né, para falar que é mais um gênero literário que consta aqui na Bíblia, e aguçá-los a conhecer mais. Vendo essa introdução que eu falei sobre Jó, a gente imagina a história de um homem que só teve sucesso na vida. A história de um homem que era severamente ligado ao reino de Deus, ligado às coisas de Deus, um homem que seguia firmemente, né, fielmente, né, aos desígnios do Senhor e que, portanto, não iria sofrer infortúnio nenhum. Concordam comigo? Pois bem, se vocês tiverem a curiosidade, leiam o livro de Jó e saibam qual é claro, que a leitura da Bíblia não é uma leitura assim, da gente fazer uma leitura direta, né? Mas eu convido vocês a ler o livro de Jó para conhecer este gênero literário de Deus, esse ensinamento de Deus, tá? Através deste livro, de como que nós devemos viver a nossa vida. Não relata uma história real, mas para a gente entender o que como que nós devemos viver e como que nós devemos traduzir, né, a nossa vida em favor, né, naquilo que Deus quer da gente. E, como eu disse, o livro de Jó, leiam para ver o que acontece nessa história. Se esse homem foi bem sucedido, se aconteceram somente coisas boas com ele, né? É claro que é importante vocês lerem um pouquinho a introdução para entender o que acontecia naquele momento. Bom, meus jovens, eu vou procurar fazer sempre vídeos curtos. Para falar sobre a Bíblia, deveria falar horas e horas e durante dias e dias, que tem muita coisa para a gente aprender sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Mas o tempo é curto, eu sei que fazer um vídeo longo não seria legal. E aprender a Palavra de Deus não é numa catequese de 1 ano ou de 2 anos. É uma vida inteira que a gente deve se dedicar para aprender e compreender a Palavra de Deus. Eu estou dando apenas um pequeno saborzinho, um pequeno gostinho da Palavra de Deus para vocês. Para dizer que a Bíblia é um livro riquíssimo, repleto de diversos gêneros literários e que pode te trazer, que vai te trazer, evidentemente, muito aprendizado, mas para a gente ler, né, tem que ter um estudo muito aprofundado. Ok? E para finalizar, eu oro a Deus, venho pedir a Deus, meu Senhor, que ilumine a vida de cada um destes jovens que estão frequentando durante este ano a nossa catequese da Crisma. E a você que não está na catequese da Crisma, mas tem tido a oportunidade e a curiosidade de assistir, peço para essas pessoas também, Senhor, que o Senhor as abençoe e as ilumine, e que, assim como no livro de Jó, que eu li apenas um pequeno trecho, Senhor, que relata a história de um homem que teve que passar por diversos desafios da sua fé, que a vida que a gente tem levado e as coisas que têm acontecido no nosso tempo, principalmente da pandemia, faça com que a gente seja forte e resistente na fé, assim como Jó.
Obrigado, meu Senhor, pela minha vida, pela minha família, pelos meus filhos. Obrigado pela vida de cada um destes jovens que o Senhor colocou na nossa catequese. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, que nos encha do Espírito Santo para que a gente possa ensiná-los a palavra de Deus e que eles recebam o Espírito Santo para que eles possam compreender a vossa palavra e proclamá-la com muita fé e muita confiança. Obrigado, meu Senhor, e por isso eu rezo a Ti um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. E também quero pedir a Ti, Nossa Senhora da Candelária, que tem iluminado a nossa comunidade todos esses tempos, esses dias, principalmente nesses dias, que nos parecem estar em dias obscuros pela pandemia e por outras situações, que a Senhora traga a luz de Cristo às famílias dos nossos crismandos, ó Mãe querida e Mãe amada, na sua poderosa intercessão junto ao Senhor. Eu peço para que ore por nós, pela minha família, pela família de cada um dos catequistas, dos monitores, dos crismandos, da nossa comunidade, ó Mãe, que reza sempre por Ti, Nossa Senhora da Candelária. Enche-nos com a vossa luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e estaremos sempre unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, meu jovem, que você tenha uma semana repleta de paz e do Espírito Santo de Deus, que Deus ilumine. Leia Jó e saiba o que é ter fé. Um beijo.